Bilionários estão falando sobre o anticristo em reuniões secretas. Gente, esse assunto de hoje é extremamente importante e você precisa ficar até o final. Então não saia daí, mas antes de eu falar propriamente aqui do assunto, eu quero pedir o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube ranqueie esse vídeo e envie ele para mais pessoas. Deixa o joinha, comenta bastante aqui abaixo, inclusive deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família. Eu e minha esposa, todos os dias à meia-noite, estamos orando por vocês que deixam aqui os nomes para que a gente possa apresentar. Se sentir também, deixa o nome da sua cidade, que estaremos orando para Deus visitar a sua cidade com vida e repreendendo a morte em nome de Jesus. E para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto também em Moçambique. E lá nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças. Eu falo mais sobre isso no final desse vídeo. Se você estava procurando um lugar para fazer missões, você encontrou um ministério sério e que faz missões na prática de verdade. Fique até o final e conheça mais sobre o nosso projeto. Então vamos agora para o assunto do vídeo. Um dos homens mais poderosos da tecnologia, bilionário, cofundador da Palantir, ligado ao Vale do Silício, à política americana, à inteligência artificial, ao mundo dos dados e da vigilância, está promovendo conferências fechadas sobre um tema que muitos pastores pregam há décadas: o anticristo. E eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito séria. Por que bilionários da tecnologia estão falando sobre o anticristo? Por que esse assunto saiu dos púlpitos, das igrejas, dos estudos bíblicos e começou a aparecer em reuniões fechadas com empresários, intelectuais, religiosos, políticos e pessoas influentes? A Reuters noticiou que Peter Thiel, cofundador da Palantir, iniciou em Roma uma conferência secreta apenas para convidados, com discussões filosóficas e religiosas sobre o conceito do anticristo. Segundo a reportagem, o encontro foi fechado à imprensa. O local não foi divulgado publicamente e o tema chamou a atenção até de setores ligados à Igreja Católica. A matéria também lembrou que Thiel já tinha promovido um evento semelhante em São Francisco e que ele tem falado sobre o risco de uma figura anticristã surgir com a promessa de proteger o mundo de ameaças globais como inteligência artificial, guerra nuclear e mudanças climáticas. Agora pare e pense comigo. Durante muito tempo, quando um pastor falava sobre anticristo, muita gente zombava. Chamava de fanatismo, chamava de teoria da conspiração, chamava de alarmismo religioso, chamava de coisa de crente radical. Mas agora, quando um bilionário da tecnologia coloca esse assunto na mesa, em Roma, em reuniões fechadas, com gente influente, de repente a pergunta muda. Será que esse tema é tão absurdo assim? Nós não estamos dizendo que Peter Thiel sabe quem é o anticristo. Nós não estamos dizendo que ele está certo em todas as interpretações. Nós não estamos dizendo que devemos transformar um bilionário em profeta. Não. Muito cuidado com isso. A nossa base não é Peter Thiel, a nossa base é a palavra de Deus. Mas o fato desse assunto estar sendo discutido por pessoas poderosas revela algo. O mundo está percebendo que estamos entrando em uma fase muito perigosa da história. Uma fase em que a humanidade está com medo. Medo da inteligência artificial sair do controle. Medo de guerra nuclear. Medo de colapso climático, medo de pandemias, medo de crise econômica, medo de conflitos globais, medo de instabilidade política, medo de uma sociedade ingovernável. E quando o mundo está com medo, meu amigo, ele começa a procurar um salvador, minha irmã. Essa é a grande chave profética. O anticristo não surgirá apenas como um monstro assustador que todo mundo rejeita, não. A Bíblia apresenta uma figura de engano, uma liderança que seduz, convence, negocia, organiza, pacifica aparentemente, domina e exige adoração. O anticristo não aparece primeiro como destruidor. Ele aparece como solução. E é por isso que esse assunto precisa ser tratado com seriedade. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala sobre o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Paulo diz que ele chegará a se assentar no santuário de Deus, querendo parecer Deus. E isso é assustador. A Bíblia fala de uma figura que não apenas governa, mas usurpa o lugar da adoração.
Ele não quer apenas controle político, não. Ele quer reverência espiritual. Em Daniel 7, nós vemos a imagem de um poder arrogante, uma figura que fala grandes coisas, se levanta contra os santos e tenta mudar tempos e leis. Em Daniel 9, vemos uma aliança, uma interrupção de sacrifícios, uma profanação. Em Apocalipse 13, vemos a besta recebendo autoridade, influenciando povos, línguas e nações. E um sistema em que ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Ou seja, a Bíblia não fala apenas de religião. Ela fala de política, economia, controle, adoração e engano global. E agora, olhe para o nosso tempo. Nunca antes a humanidade teve tanta tecnologia para controle. Nunca antes foi possível rastrear bilhões de pessoas em tempo real. Nunca antes governos e empresas tiveram tanto acesso a dados pessoais. Nunca antes algoritmos moldaram pensamento, consumo, comportamento, opinião política e até visão espiritual. Nunca antes a inteligência artificial teve poder para simular vozes, rostos, textos, imagens, conselhos, sermões e decisões. Nós estamos vivendo uma geração em que tudo pode ser monitorado, previsto, manipulado e direcionado. E aqui está a pergunta: será que o mundo está sendo preparado para aceitar um sistema global em nome da segurança? Porque é assim que o controle normalmente aparece. Não como prisão, mas como proteção. Não como tirania, mas como solução. Não como perseguição, mas como organização. Não como opressão, mas como bem comum. A humanidade pode chegar a um ponto em que dirá: precisamos de alguém que resolva isso. Precisamos de uma liderança global. Precisamos de uma autoridade que una as nações. Precisamos de uma solução para a guerra, para a IA, para a economia, para o clima, para as religiões, para as crises. E é exatamente aí que o cristão precisa lembrar da Bíblia. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5 que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Preste bem atenção, o discurso vai ser de paz e segurança, não será de destruição, será de estabilidade, será de proteção, vai ser de solução. Isso não significa que toda busca por paz seja do anticristo. Não significa que toda regulação de tecnologia seja maligna. Não significa que toda conversa sobre clima, guerra ou IA seja profética no sentido final. Nós precisamos ter equilíbrio, mas também não podemos ignorar que a Bíblia fala de um sistema final que se levantará justamente em um cenário de crise, engano e falsa solução. E é isso que torna tão impressionante o fato de bilionários e pensadores da tecnologia estarem falando sobre o anticristo. Porque talvez eles estejam percebendo uma coisa que muitos cristãos ainda não perceberam. A tecnologia está criando possibilidades que antes pareciam impossíveis. Como controlar compra e venda em escala global? Hoje já temos sistemas digitais, reconhecimento facial, identidade digital, moedas digitais, bancos de dados integrados, IA, vigilância, plataformas privadas controlando acesso à informação. Como manipular multidões? Hoje temos algoritmos, redes sociais, propaganda personalizada, deepfakes, bolhas digitais. Como criar uma falsa imagem de autoridade espiritual? Hoje já existem avatares, vozes artificiais, vídeos sintéticos e experiências imersivas. Apocalipse 13 parecia impossível para muitas gerações. Hoje já não parece mais tão distante. E eu quero deixar claro, não estou dizendo que já estamos vivendo o Apocalipse 13 em sua forma final. Não estou dizendo que essa empresa ou aquele bilionário é a besta. Não estou dizendo que esse sistema específico é a marca da besta. O que eu estou dizendo é que o cenário tecnológico, político e espiritual está ficando cada vez mais compatível com aquilo que a Bíblia descreve. E o cristão que não percebe isso está dormindo. Mas há outro perigo. Alguns cristãos ficam tão obcecados pelo anticristo que se esquecem de Cristo. E isso também é um erro. A Bíblia não revelou o anticristo para que vivêssemos fascinados por ele, não. A Bíblia revelou essas coisas para que permanecêssemos firmes em Jesus. O foco da igreja não é descobrir quem é o anticristo. O foco da igreja é permanecer fiel ao verdadeiro Cristo.
O foco da igreja não é viver com medo do sistema. O foco da igreja é viver cheia do Espírito Santo, discernindo os tempos, pregando o evangelho e esperando a volta do Senhor. Porque a verdade é essa: o anticristo pode até se levantar, mas Jesus já venceu. O homem do pecado pode se manifestar, mas o Rei dos Reis voltará em glória. A besta pode receber autoridade por um tempo, mas o Cordeiro é eterno. O sistema pode perseguir os santos, mas o reino de Deus não será abalado. O problema é que muitos cristãos querem estudar profecias sem santidade, querem falar de anticristo, mas vivem em pecado escondido, querem entender Apocalipse, mas não oram, querem discutir Daniel, mas não leem a Bíblia, querem saber sobre reuniões secretas de bilionários, mas não sabem discernir as próprias tentações dentro de casa. E eu preciso dizer algo: a maior preparação para os últimos dias não é apenas informação, não, é consagração. Você pode saber tudo sobre Peter Thiel, Palantir, IA, Roma, anticristo, globalismo, o que mais? Tecnologia, profecia, mas se você não tiver em Cristo, nada disso vai salvar você. Jesus disse em Mateus 24, vede que ninguém vos engane. Essa frase é central. O grande perigo dos últimos dias será um engano. Engano religioso, engano político, engano tecnológico, engano moral, engano espiritual, engano com aparência de solução. E o engano só pega quem não está enraizado na verdade. Jesus também disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que fariam sinais, prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. E isso significa que o engano final não será superficial, será convincente, será sofisticado, será atraente, será emocional, será racional, será tecnológico, será religioso. Talvez o anticristo não venha dizendo, eu sou contra Deus. Talvez venha dizendo, eu vim salvar a humanidade de si mesma. Talvez venha falando de paz, talvez venha falando de segurança. Talvez venha falando de unidade. Talvez venha falando de sobrevivência global. Talvez venha prometendo resolver o caos que a própria humanidade criou. E aí é exatamente por isso que o cristão precisa ter discernimento. Porque nem toda paz vem de Deus. Nem toda unidade vem de Deus. Nem toda solução vem de Deus. Nem todo líder carismático vem de Deus. Nem toda tecnologia que promete proteger a humanidade está livre de idolatria. A Torre de Babel também foi um projeto de unidade humana. Eles queriam construir uma cidade, uma torre e fazer para si um nome. A questão não era apenas engenharia, era orgulho, era autonomia, era humanidade tentando se organizar sem submissão a Deus. E o espírito de Babel continua vivo. Ele aparece sempre que o homem tenta construir um mundo perfeito sem Deus. Uma paz sem Cristo, uma moral sem Bíblia, uma unidade sem verdade, uma salvação sem cruz. Um futuro sem arrependimento. É por isso que esse tema é tão sério. Quando bilionários começam a falar de anticristo, talvez eles estejam tentando interpretar o próprio medo do mundo moderno. Mas a igreja não precisa de bilionários para saber que o anticristo virá. A igreja tem a palavra. A Bíblia já nos avisou. O problema é que muitos crentes só começam a prestar atenção quando o assunto sai em jornal. Mas a profecia já estava escrito. A pergunta não é se o mundo está caminhando para um sistema final. A pergunta é se você está preparado para permanecer fiel a Cristo em uma geração de engano. Você teria coragem de não se curvar? Você teria coragem de perder privilégios por causa da sua fé? Você teria coragem de dizer não a um sistema que promete segurança, mas exige adoração? Você teria discernimento para reconhecer um falso salvador? Porque o anticristo não será apenas uma figura para estudos teológicos. Ele será a expressão máxima de uma humanidade que rejeitou Cristo e aceitou o outro Senhor. E isso já começa em pequena escala. Toda vez que alguém troca a palavra por conveniência, já está sendo treinado. Toda vez que alguém aceita mentira em troca de segurança, já está sendo treinado. Toda vez que alguém já coloca tecnologia, política, dinheiro ou poder no lugar de Deus, já está sendo treinado. Toda vez que alguém busca um salvador humano para substituir Cristo, já está sendo treinado. O espírito do anticristo, como João escreveu,
já opera no mundo, não apenas no futuro. Já existe um espírito contrário a Cristo, uma mentalidade que nega a soberania de Jesus, relativiza a sua divindade, ridiculariza a sua palavra e prepara o coração das pessoas para aceitar qualquer coisa menos o senhorio de Cristo. Por isso, não se assuste apenas com reuniões secretas. Assuste-se com uma geração que não sabe mais discernir a voz de Deus. Não se preocupe apenas com bilionários discutindo o anticristo. Preocupe-se com igrejas que não pregam mais arrependimento. Não se impressionem apenas com Roma, tecnologia e conferências fechadas. Preocupe-se com o seu coração, porque o verdadeiro preparo começa no altar. Agora eu quero saber a sua opinião. Por que bilionários da tecnologia estão falando sobre o anticristo? Será que eles estão apenas filosofando? Será que estão percebendo que a tecnologia pode criar um sistema de controle global? Será que o mundo está, mesmo sem perceber, caminhando para o cenário que a Bíblia já anunciou? Comente com respeito, com Bíblia e com discernimento. E lembre-se, nós não seguimos teorias, nós seguimos Jesus. Nós não vivemos de medo, vivemos de fé. Nós não adoramos profecia, adoramos o Rei, que cumprirá todas as profecias. O anticristo pode até ser tema de reunião secreta entre bilionários, mas Jesus Cristo é o Senhor da história. E quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora eu não quero falar só com você. Eu quero te confrontar com um propósito. O projeto Povo da Fé África, Ribeirinhos da Amazônia, não é apenas uma missão, é uma resposta ao coração de Deus. Nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças. Crianças que antes não tinham nada. Hoje tem cuidado, tem direção, tem esperança. E isso não é obra de homens, isso é o cumprimento da palavra. A Bíblia diz no Salmo 68:5, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus. E nós decidimos viver isso na prática. Já construímos mais de 2 dezenas de casas, transformando dor em dignidade, abandono em lar. Mas não paramos aí. Criamos uma grande horta, gerando alimento, sustento e independência. Porque nós não queremos apenas socorrer, queremos transformar. Implantamos escolas profissionalizantes, carpintaria, costura, barbearia. Nós não damos apenas o peixe, nós ensinamos a pescar. Furamos poços artesianos, levando água limpa, levando vida. E agora estamos construindo uma escola para ensinar a ler e ensinar a palavra de Deus. Porque não basta mudar o presente, precisamos garantir o futuro. Como está escrito, ensina a criança no caminho. E no Brasil, nos ribeirinhos da Amazônia, dezenas de famílias são alcançadas todos os meses. Agora escuta isso. Nada disso existiria sem pessoas que decidiram se importar. A Bíblia diz, Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. E hoje chegou a sua vez. Talvez você nunca vá até a África ou talvez nunca vá até a Amazônia. Mas você pode ser um milagre que chega até lá. Provérbios 19, 17 diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Então eu te pergunto, você vai ignorar isso ou vai fazer parte de algo eterno? Não endureça o seu coração. Se levante e nos ajude a continuar. Mais casas, mais crianças, mais água, mais vidas transformadas. Porque o que você faz aqui ecoará na eternidade. E talvez a resposta de Deus para essas vidas seja você. Aqui abaixo tem as informações como a chave Pix do Ministério Povo da Fé, que é o nosso CNPJ. 44522-344-1000 contra 36. O WhatsApp também é uma chave Pix e você pode nos chamar para mais informações. 16 99779 5404. Que Deus te abençoe. Deixa o seu like nesse vídeo. Não saia sem comentar aqui abaixo. Eu faço parte daqueles que são generosos. Se você ficou até aqui, escreva. Eu faço parte daqueles que são generosos. A generosidade transforma a vida de qualquer pessoa. Vamos para cima, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.